No primeiro capítulo de One Piece, Luffy fala que precisa encontrar pelo menos 10 pessoas para sua tripulação. Essa afirmação pode conter uma margem de erro, e considerando isso, apareceram muitas teorias, especificamente com o número 13. Essas teorias levam tanto em consideração a margem interpretativa quanto a hipótese de Luffy estar se referenciando a 10 homens e 3 mulheres, assim sendo 13 chapéus de palha, contando com ele, claro, o capitão. Hoje nos aprofundaremos não em uma, mas em 4 teorias sobre por que, no final de One Piece, teremos 13 membros da tripulação dos Chapéus de Palha. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, e eu sou o Derek. E hoje a gente vai trazer para vocês uma teoria, cara, uma teoria bem interessante. Vão ser 13 tripulantes de Chapéu de Palha cravado, então será que vão ter aí mais 3 vagas, né, no Chapéu de Palha? E quem é que vai preencher essas vagas? Vamos debater essas teorias, vem quente, cheque na descrição para ler o original. Mas antes disso parou, cara, clica aqui no sininho, dá essa moral, dá o like, já dá o slap no like, vocês ajudam demais a gente. Mas é só isso mesmo, chega de papo, simbora a teoria e vem na vinheta. Teoria número 1. A teoria dos 4 por mar. Essa teoria leva em consideração que existe um perfil de admissão dos novos Chapéus de Palha em comparação com os antigos, separando em 4 blocos diferentes de personagens. Então, analisando esse padrão, seria possível prever tanto quem pode entrar na tripulação, quanto quantos tripulantes teremos no total. Perfil número 1. A besta enjaulada. Zoro, Chopper e Jinbei têm similaridades que os colocam nessa categoria. Cada um representa um oceano, e todos os 3 estavam acorrentados em sua introdução, além de serem conhecidos como bestas ou monstros em certo momento da história. East Blue. Na sua primeira aparição no mangá, o Zoro está acorrentado, e não só ele está acorrentado, como ele também é conhecido como uma besta demoníaca, alguém que é temido, alguém que usa golpes com o nome de demônio, então alguém se encaixa bem nessa descrição de uma besta enjaulada. Com ódio! Grande rota. Chopper, em sua introdução no capítulo 134, aparece amarrado a um trenó, como um animal de carga, além de, claro, conhecermos bem seu passado, onde ele foi apedrejado e chamado de monstros pelos cidadãos da vila. Aí você está interpretando um pouco, né? O Chopper, ele tá meio que numa coleira, porque ele tá puxando um trenó junto com a Doutora Kureha, mas a gente pode considerar assim que ele estava amarrado, tanto fisicamente quanto metaforicamente. Luffy chama ele para ver uma grande aventura, para ter a independência dele. E o Chopper era alguém mega assustado pelos traumas do passado que viveu. Novo mundo. Jinbei também estava acorrentado em sua introdução, no capítulo 528, preso em Impel Down por ir contra as ordens da marinha de lutar contra a tripulação do Barba Branca e garantir a execução do Ace. Ele também é temido como um monstro, não só no aspecto de batalha, como também de maneira mais cruel, pelo preconceito que sofreu por ser um tritão. A gente sabe muito bem o que Jinbei representa para o mangá, um tripulante vital, um tripulante que entrou no Novo Mundo, naquela cena muito emocionante que ele troca sangue com Luffy na Ilha dos Tritões, mas eu acho que realmente ele se encaixa, ele estava acorrentado e ele é conhecido como um monstro, não só por quem respeita ele, por seus oponentes, mas também por quem teme ele, os donos de escravo, quem tem ódio dos tritões, dos preconceituosos, acham que o Jinbei é um monstro simplesmente por ter nascido um tritão. E justamente ele se juntando ao Luffy, né, e mostrando esse laço entre os dois, que quebra essa noção terrível que tem. Então tudo bem, agora faz sentido, os 3 estão na tripulação, e agora a gente vai começar a entrar nos perfis que tem lacuna. Vamos ver o que vai rolar. Perfil 2, a mulher. Segundo a teoria, uma personagem feminina também entra no bando a cada novo oceano. Robin e Nami têm algumas similaridades em suas introduções, que podem ser dicas para indicar quem será a próxima tripulante mulher. East Blue. Nami não era só uma cartógrafa genial, ela também era uma membra da tripulação do Arlong, um grupo inimigo ao Chapéu de Palha no início. E também te viu no flashback que a Nami perde a Belle Mère, que é a sua mãe adotiva, né, sua mãe afetiva, sua verdadeira mãe, numa cena trágica que o Arlong mata ela na frente dela, enfim, uma coisa terrível. Fiquem com isso em mente. Grande rota. Robin também era membro de uma organização inimiga. No caso, uma assassina contratada da Baroque Works. Mas, muito mais importante que isso, Robin é uma arqueóloga brilhante, a chave para descobrir o que ocorreu no século perdido. Assim como Nami, em seu flashback, vemos Robin perdendo a sua mãe, Olivia, durante o Buster Call, que destruiu qualquer traço da ilha de Ohara. Então, de fato, entre as duas temos similaridades, não só serem mulheres, serem de organizações inimigas ao Chapéu de Palha no início,
além de serem adicionados ao bando e terem essa figura materna que foi tirada de ambas de maneira muito trágica, muito traumática. Novo mundo. Temos muitas teorias para quem pode ser a próxima tripulante mulher do bando. Vou usar um pouco de licença poética para a teoria agora, porque mesmo Yamato se identificando como Oden e usando pronomes masculinos, creio que ainda existe uma possibilidade real dele seguir um caminho que pessoalmente gosto bastante, abraçando a própria identidade em oposição ao Oden, e talvez aí deixando claro que prefere ser tratado como o Yamato ou, na verdade, a Yamato, sua própria identidade, sem Oden, assumindo assim a forma feminina de tratamento. Então, por essa parte do vídeo, eu estarei tratando como a Yamato hipotética, tá? Que segue esse caminho para acompanhar a teoria e para fazer sentido. Então aí a gente vê duas candidatas fortes, né? Seria a Yamato e seria a Carrot. Se vocês forem lembrar, a Carrot também era meio que uma inimiga assim que ela foi introduzida. Quem lembra da Carrot botando o Zoro para mamar em Zou? Eu lembro. Só que a questão do background, do flashback, isso não bate muito. A gente pode relacionar talvez o Pedro, no lugar da Olivia e da Beremera, como essa perda traumática. Mas a gente não tem essa conexão tão perfeita, o que enfraquece um pouco a teoria. Acho que a Carrot vem sendo menos desenvolvida com o tempo, ela teve agora um pouco de highlight no último capítulo, 1006, mas acho que ela pode crescer sim e se tornar uma tripulante no futuro, só não é minha preferência no momento. A Yamato, não preciso nem falar que ela é de uma geração inimiga, né, filha do Kaido, mas eu acho que tem um caminho interessante aí, se de fato ela tiver... Se por acaso ela rejeitar a identidade de Oden e falar, não, eu sou a Yamato e realmente eu sou a filha do Kaido, não sou o filho, eu acho que pode ser uma coisa bem legal. E acho que pode ser um caminho bem interessante que o Oda segue, onde ele mostra que uma mulher não precisa da figura de um homem, né, como o Oden, para se espelhar, para ser verdadeiramente forte. Seria como reviver o conceito que foi apresentado com a Kuina, tendo que se tornar um homem, né, ou imaginando que teria que ser um homem para ser o espadachim mais forte do mundo, só agora com o Yamato realmente se tornando uma personagem fortíssima, só que abraçando o seu lado feminino completamente. E de novo, tá? Não tem problema nenhum se o Yamato se tornar o Yamato mesmo e for o Yamato até o final do mangá. Estou apresentando uma nova hipótese que fecha com a teoria. Agora, a questão da Yamato do trauma, isso pode ser trabalhado num flashback, tanto do Kaido como da própria Yamato. A gente não sabe como foi a relação com a mãe, a gente não sabe como é que foi realmente a infância dela com o Kaido, a gente só viu que ela perdeu quem? O Oden, mas eu acho que ela vira fã do Oden depois da execução dele, e não durante, quando ela acha o diário e tudo mais. Então acho que tem muito a crescer a Yamato ainda, é um personagem relativamente recente, que foi introduzido há menos de 30 capítulos, mas ainda encaixa. Perfil 3. Um engenheiro. Em cada um dos oceanos, Luffy adicionou à tripulação alguém habilidoso e capaz de criar engenhocas e equipamentos. O Sop e Frank têm muitas similaridades, considerando que ambos eram líderes de outros grupos, têm uma relação direta contra os piratas e também tiveram uma luta séria contra Luffy. Além disso, os dois são considerados encrenqueiros problemáticos em seus locais de origem. East Blue. O Sop, o filho de Aesop, atirador dos piratas do Ruivo, era o líder dos poderosos piratas do Usopp. Conhecido como mentiroso, os cidadãos do vilarejo de Syrup não aguentavam ele. Porém, após se juntar ao bando dos Chapéus de Palha, rapidamente encontrou seu lugar como atirador e basicamente faz tudo do bando. Até a entrada de Frank como carpinteiro oficial dos Chapéus de Palha. A gente tem que reconhecer que o Usopp ele era meio que líder de um outro grupo, né? É uma leve forçação na teoria, mas acho que é uma forçação fofa, é maneira, assim, sabe? Ele era líder de um grupo, mais de 8.000 piratas, os piratas do Usopp têm que respeitar. Grande rota. Frank, filho de um pirata desconhecido, era o líder da Franky Family, um grupo de marginais que aterrorizava Water 7. Assim, era considerado uma espécie de persona não grata na região. Também é importante lembrar que Frank chegou a lutar contra Luffy, assim como o Usopp fez em Water 7. Porém, no fim, ele se une ao bando Chapéus de Palha como o carpinteiro. Então, engraçado, eu nunca tinha parado pra pensar nas similaridades que tem Frank e o Usopp, né? Realmente, cada um liderando um grupo, né? O Frank até enfia porrada no Usopp, que é o que gera o drama que vai fazer Luffy contra o Usopp, a luta lendária. E eles têm essa afinidade, né, de ser dois artesãos, dois meio que artistas com ferramentas, um carpinteiro, um outro atirador, só que os dois muito bons no que fazem. Novo mundo. Essa teoria aposta no Bellamy. Os argumentos são que ele também é reconhecido por ser um artesão, conforme a capa do capítulo 915 do mangá, onde ele se tornou um pintor de Jolly Roger, após se aposentar da vida de pirataria. Além disso, ele também lutou sério contra Luffy
seja no arco de Jaya ou seja em Dressrosa. Assim, ele poderia entrar no bando e, de quebra, ainda trazer uma nova bandeira pirata para os Chapéus de Palha. Foi nesse momento que essa teoria me deixou assim. O Bellamy no bando é brincadeira. Mas a gente pode pensar que pode aparecer no Novo Mundo alguém que tem essas habilidades, seja de carpinteiro, seja de artesão, um cara que agregue ao bando, que lute contra o Luffy, quem sabe, né? Alguém que fosse um vilão, um líder de outra parada antes, e agora se una a ele. Eu sinto que esse perfil não vai ser difícil de atingir se o Oda realmente quiser que sejam 13 membros. Perfil 4. O Cavaleiro Pervertido. Este perfil se referencia especificamente ao Brook e Sanji, sendo ambos conhecidos por serem cavalheiros, galantes e educados, porém, também extremamente inconvenientes e pervertidos. Ambos também têm uma conexão com a realeza. East Blue. Sanji é o molde para um cavaleiro pervertido, sendo pego diversas vezes querendo beijar garotas, vê-las nuas, fazendo esquema para ficar invisível, falando do banheiro feminino. Enfim, os exemplos não param. Também é importante lembrar que ele é o terceiro filho da família Vinsmoke, uma família real do North Blue, cheia de conexões e relevância para a história. Fique ligado no próximo. Grande Rota. Brook, conhecido por sua célebre frase "Posso ver sua calcinha?", também é um cavaleiro pervertido. Sofisticado, seja por beber chá, tocar violino ou usar uma cartola, Brook também nos traz as situações mais bizarras de humor. Como, por exemplo, no capítulo 890, quando no meio do clímax de batalha contra o Mionkou, ele pergunta se pode ver sua calcinha. Ah, e outra similaridade entre os dois. Brook também faz parte da realeza, sendo ele o Soul King, o rei do Soul. Logo, mais uma conexão aí para encaixar esse perfil do cavaleiro pervertido. Novo Mundo. Entre as teorias de quem seria o último cavaleiro pervertido, passamos por alguns diferentes personagens, tendo em especial relevância Kinemon e Momonosuke, ambos muito especulados por terem esse perfil de alguém que por um minuto pode estar sendo a pessoa mais honrada do mundo e no outro está só fazendo uma cara insuportável de pervertido. Bom, a gente sabe que Kinemon e Momonosuke são dois pervertidões, já tivemos várias cenas com sangue saindo do nariz e eles querendo fazer acontecer, mas a realidade é que essa conexão com a realeza também é muito relevante. Momonosuke é o Shogun de Wano por legitimidade, apesar de não ser no momento, e Kinemon é alguém que é parte da realeza no sentido de que ele é um vassalo real, tanto de Oden quanto de Momonosuke. Se a gente for pensar na história do Japão, e sim, eu vi o documentário A Guerra dos Samurais na Netflix, Oda Nobunaga é o cara que queria se tornar o Shogun, que unificou o Japão, mas acaba que ele é traído, e no fim das contas, um de seus retentores, um de seus vassalos mais leais, Tokugawa Ieyasu, é quem consegue unificar o Japão e trazer a Era de Paz. Então essa questão vassalo-realeza é uma coisa muito próxima. Durante a história, muitas pessoas que tinham um background militar e até de plebeu chegaram ao poder e seriam um exemplo do Kinemon. Existe também a terceira via, que seria o Yamato, não só por receber um tratamento de realeza, já que é chamado de jovem mestre, como também por ser filho de um imperador do mar. Apesar dele não ter apresentado nenhuma veia pervertida, é algo que Oda pode nos surpreender em certo momento, apesar de achar altamente improvável. E aí, basicamente, essa teoria, ela pega e divide os tripulantes em blocos e identifica que tem 3 blocos e faltam 3 personagens. E somando, vai dar 12 membros da tripulação, mais o Luffy 13 chapéus de palha. Teoria número 2, teoria do alfabeto. Essa teoria é provavelmente mais uma curiosidade e coincidência, mas ela se resume basicamente a pegar em ordem 2 letras do alfabeto romano para representar cada chapéu de palha. Então temos o AB, que é o Brook, CD, Chopper, EF, Frank, GH, não sabemos, mas espero que não seja o Gustavo Henrique do Mengão, IJ, Jinbei, KL, Luffy, MN, Nami, OP, não sabemos, QR, Robin, ST, Sanji, UV, Usopp, WX, não sabemos, e YZ, Zoro. Tá, eu sei, é meio doideira, né? Dividir 24 por 2, aí cada um ter 2 letras do alfabeto. Mas, seguindo a brincadeira, a gente tem que pensar. Tá faltando GH, WX e OP. Quem encaixaria? Cara, no GH, eu acho que poderia ser até o Jin. Quem lembra do Jin, ou Gin, que é um personagem que aparece lá no arco de Baratie e que marcou muita gente. Muita gente espera o retorno desse personagem. Quem garante que ele não pode voltar e se aliar ao Chapéu de Palha como um membro da tripulação? No W, no X, pode ser Wanda, pode ser o Apol, pode ser o Amato não existe. Pode ser até
O Shebeck. Mano, quem garante que o Shebeck não tá aí não pode ser um tripulante. Mas olha, sinceramente, o W é difícil, é duro. OP. Cara, com O é difícil, a gente tem o Orlumbus aí, que já é parte da grande frota. Mas o P, gente, imagina se a Pudding entra na tripulação, hein? Imagina se a Pudding entra full ship com Sanji, e ela ajuda a ler os poneglyphs, e ela é uma membra da tribo de 3 olhos, tem toda aquela questão misteriosa. Eu acho que seria muito hype a Pudding na tripulação. E bom, essa é a teoria número 2, a teoria do alfabeto. Teoria número 3 é a do zodíaco chinês. Essa teoria se originou com a capa colorida do capítulo 651. Cada chapéu de palha inspira um diferente animal, o que gerou paralelo aos 13 animais do zodíaco chinês. Eu também preciso comentar que essa teoria tem uma interpretação mais abrangente. Por exemplo, o Frank ele é representado como um rinoceronte. E como nunca teve rinoceronte na China, né? Não que eu saiba pelo menos, não tem rinoceronte no zodíaco chinês. Então, essa teoria interpreta que o rinoceronte, na verdade, é o boi. Do mesmo jeito que o Sop, que é um camaleão e que é um réptil, é interpretado como uma cobra, para fazer sentido à teoria. Então sobra coelho, dragão e rato. Quem pode ser esse? Coelho, óbvio que a gente vai pensar na Carrot, né? Carrot é uma mink coelho, faria sentido para fechar. Dragão, quem sabe o Yamato, ele é filho de um dragão, né? Ele pode ter uma Akuma no Mi de dragão também que a gente não faça ideia, mas a gente também tem que pensar que pode ser o próprio Momonosuke, que tem a smile artificial do dragão, e seria mais um indício que ele pode entrar na tripulação. Rato, claro, é aquele cara da Cipherpole que luta contra o Frank no Puffington e dá... Não, mentira, não é ele. Gente, rato, não faço ideia. Vai que brota alguém com a Akuma no Mi do rato e entra na tripulação e representa o Zodíaco bonitinho. Fecharia 13 também, porque aí são 12 signos do Zodíaco, mais o Luffy, 13. E a teoria número 4 é mais uma brincadeira do que uma teoria, mas basicamente no capítulo 861 a gente tem um Nekomamushi com 13 gatinhos. Sim, 13 gatinhos. Então, obviamente, cada gatinho é um membro da tripulação, e aí vão ter 13, e aí vão ter 3 gatinhos secretos que a gente vai decidir quem vai ser, né? Então, analisando aqui o desenho. O gato 1 é a Nami, porque ela sentada embaixo do guarda-sol é a pose típica que ela fica no navio. O gato 2 está bêbado e usando uma faixa, então ele é o Zorão. O gato 3 parece com o Frank usando seus óculos de proteção para trabalhar. O gato 4 seria a Robin por parecer um espião, assim como a nossa querida arqueóloga / espiã. O gato 5 parece o Chopper dando aquela bisbilhotada sem saber, né? Ele não sabe se esconder direito para poder olhar a galera, essa é uma gagzinha. O gato 6 tá com o olho fechado, e assim como o Sanji, ele tem uma sobrancelhinha ali especial. O gato 7 é o Brook, é só isso que tá escrito, cara, acho que é o Brook, eu não sei. O gato 8 seria o Luffy fazendo a pose com o dedo embaixo do nariz. O gato 9 seria o Sop por ter orelhas diferentes, já que o Sop é o único que não mostrou as orelhas até hoje. E o gato 10, usando kimono e bebendo como um adulto, seria o Jinbei, realmente a pessoa mais responsável e correta do bando. E aí o gatinho 11, 12 e 13, eu achei essa do gato uma brincadeirinha, uma viagem, né? Um meme. Mas, cara, se realmente forem 13, a gente vai poder olhar essas teorias e falar até que essa fez sentido, até que essa fez menos, mas que no número total eles pegaram, captaram os indícios e chegaram a 13. Então, vamos ficar ligado aí para mais 2 membros de tripulação entrar, e aí junto do Luffy formar esse número 13, esse número cabal, né? E fica aí então o questionamento. O que você achou da teoria? Comenta aí, deixa seu like, checa o vídeo que tá passando aí. Se puder, se inscreve. Se puder, mais ainda, clica no sininho. Se você é um dos 30 mil fechado com sininho, ó, gratidão eterna. Você é especial. Muito